Vamos falar nessa aula sobre os princípios expressos da administração. O artigo 37 da Constituição Federal determina que a administração pública direta e indireta, de todos os poderes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, deve obedecer a 5 princípios básicos. Esses princípios são: legalidade, que obriga o administrador a atuar conforme a lei; impessoalidade, que impede favorecimentos e garante atuação neutra; moralidade, que exige conduta ética e compatível com os valores públicos; publicidade, que assegura transparência dos atos administrativos; eficiência, que busca o melhor resultado com o menor custo possível. Vamos começar com o princípio da legalidade. Esse princípio está ligado ao Estado de Direito, e faz com que todos estejam submetidos à lei. A Constituição reforça essa ideia no artigo 5º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Legalidade para particulares. Para o particular, vale a regra: tudo é permitido, desde que não haja proibição legal. Existe liberdade plena, limitada apenas por vedações expressas na lei. Legalidade para a administração pública. Para a administração, a legalidade é mais restritiva. O agente público só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Ausente a previsão legal, a atuação administrativa não é possível. Vale lembrar que ao praticar um ato administrativo, o agente deve observar não só a lei, mas também princípios e regulamentos. Diferença entre a primazia da lei e a reserva legal são duas dimensões associadas à legalidade. Primazia da lei é o sentido negativo. A administração não pode agir contra a lei. Basta não violar o texto legal. Já reserva legal é o sentido positivo. A administração só pode agir quando a lei autorizar ou determinar. Reforça que somente a lei inova o ordenamento jurídico. Existem 3 exceções do princípio da legalidade, são elas: medidas provisórias, estado de defesa e estado de sítio. Importante lembrar que o princípio da juridicidade é mais amplo que a legalidade. A juridicidade amplia a legalidade. A administração deve seguir não apenas a lei, mas todo o ordenamento jurídico, incluindo princípios. Isso reduz a discricionariedade do administrador. Vamos para o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade tem 2 grandes dimensões: finalidade da atuação estatal. A administração deve agir sempre visando ao interesse público. Vedação à promoção pessoal, impede que agentes públicos utilizem realizações administrativas para se autopromover. Impessoalidade como finalidade, princípio da finalidade: todo ato administrativo deve ser praticado para o seu fim legal, ou seja, o fim previsto pela norma, nunca para interesse próprio ou de terceiros. O gestor público não pode favorecer nem perseguir particulares. A administração deve tratar todos de forma igual, relacionando-se com o princípio da isonomia. A prática de ato visando finalidade diversa configura desvio de finalidade e torna o ato nulo. Nem sempre interesses públicos e privados estão em conflito. Há casos em que coincidem, como licenças, autorizações e contratos administrativos. A Lei 9.784, 1999 reforça a objetividade na atuação administrativa e a vedação à promoção pessoal. Vedação à promoção pessoal proíbe que obras, programas, serviços ou campanhas públicas exibam nomes, símbolos ou imagens que identifiquem agentes políticos. O STF decidiu que essa vedação não admite flexibilização por normas internas de cada poder. A promoção pessoal com recursos públicos passou a ser ato de improbidade administrativa. Uma importante teoria muito cobrado em prova é a teoria da imputação. Segundo essa teoria, os atos dos agentes públicos não são atribuídos à pessoa do agente, mas ao órgão ou entidade a que pertencem. Assim, a administração é quem responde pelos atos praticados em seu nome. Agora vamos falar de alguns exemplos clássicos que concretizam a impessoalidade. Concurso público impede favoritismos e garante seleção objetiva. Licitação assegura igualdade entre concorrentes. Impedimento e suspeição que evitam decisões influenciadas por interesses pessoais. Sistema de precatórios que organiza pagamentos de forma impessoal, impedindo favorecimento indevido. Também é importante falar de algumas jurisprudências. O STF já considerou inconstitucional o uso de verbas públicas para favorecer pessoas ou grupos específicos, como nos casos
Brasília Music Festival, favorecimento de grupo social específico. Programa Acelera Paraíba, benefício fiscal direcionado a quase um único favorecido. Em ambos os casos houve violação aos princípios da impessoalidade e moralidade. Agora vamos falar do princípio da moralidade. O princípio da moralidade exige honestidade, boa-fé e decoro na atuação dos agentes públicos. Está positivado no ordenamento, sendo norma jurídica de observância obrigatória. Vai além do mero cumprimento formal da lei. O agente deve atender à letra e ao espírito da norma, não buscar brechas para burlar controles. A moralidade administrativa é objetiva, é apreciada a partir do ordenamento jurídico, não das convicções pessoais do agente. O dever central é a probidade. Sua violação pode configurar ato de improbidade administrativa, com sanções como perda da função pública, suspensão de direitos políticos, ressarcimento ao erário e indisponibilidade de bens. A Constituição e leis correlatas vinculam a moralidade à responsabilidade política e penal. Instrumentos de controle ao alcance do cidadão incluem a ação popular, que permite questionar atos lesivos à moralidade. Nepotismo é vedado pela moralidade. A súmula vinculante 13 proíbe nomeação de cônjuge, companheiro ou parentes até o 3º grau para cargos comissionados ou de confiança na administração direta e indireta. Temos exceções às nomeações. Cargos políticos, exemplo, ministro, secretário, e situações de provimento por concurso público. Agora vem alguns exemplos práticos que violam a moralidade. Uso de recursos públicos para promoção pessoal configura violação da moralidade. Contratar sem licitação em benefício de amigos, ou desviar finalidade de um ato, são condutas imorais e passíveis de sanção. Agora vamos falar do princípio da publicidade. O princípio da publicidade exige ampla divulgação dos atos administrativos, garantindo transparência e permitindo o controle social da atuação estatal. Como regra, os atos devem ser públicos, salvo exceções legais que permitam sigilo, como proteção da segurança do Estado, da sociedade ou da intimidade das pessoas. A publicidade e a eficácia dos atos. A doutrina majoritária entende que a publicação é requisito de eficácia, não de validade. O ato é válido, mas não produz efeitos externos sem publicação. Outra corrente ensina que o ato só se aperfeiçoa com a publicação. Em ambos os casos, a publicação é essencial para o início dos prazos e efeitos perante terceiros. O sigilo é exceção. Vamos falar um pouco mais sobre. A Constituição permite restrição à publicidade em hipóteses específicas, para a segurança da sociedade e do Estado. Para a proteção da intimidade ou interesse social nos processos. Quem recebe informação sigilosa em razão do cargo tem dever legal de manter o sigilo. Publicidade é diferente de publicação. Publicação é apenas uma forma de dar publicidade, ocorre na imprensa oficial. Publicidade é conceito mais amplo, incluindo Portal da Transparência, Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, informações fornecidas via Lei de Acesso à Informação, direito de petição e direito de obter certidões. Vamos elencar as formas de concretização da publicidade. Direito de petição. Certidões para defesa de direitos. Divulgação ativa de informações pela administração. Publicação obrigatória de contratos no PNCP para gerar eficácia. A publicidade e o controle da administração. Negar publicidade a atos oficiais pode caracterizar improbidade administrativa. Agora falaremos da jurisprudência essencial para a prova. É constitucional divulgar nomes e remuneração individualizada de servidores. STF, tema 483. Verbas indenizatórias de parlamentares devem ser públicas. No impeachment, os votos devem ser abertos para garantir transparência. Bancos públicos devem fornecer informações sobre empréstimos subsidiados ao Ministério Público. O TCU pode manter o portal Contas Públicas centralizando dados financeiros de entes federados.